E vamos para mais um Aprenda Rápido sobre as leis da termodinâmica. Agora nós temos um exercício bem interessante e através deste exercício você vai aprender muitas coisas sobre as leis da termodinâmica, principalmente sobre as transformações isobáricas. Ali nesse exercício já fala que é uma transformação isobárica. Um gás sofre uma dilatação isobárica, conforme o gráfico, sob pressão de 10 Newton por metro quadrado. Qual o trabalho realizado no processo em Joule? Então, se é uma transformação isobárica, significa que é uma transformação em que a pressão não muda. Isobárica, barômetro, pressão, iso, mesma pressão. Então a pressão não vai mudar. Só que nesse caso, nós não vamos utilizar a equação do PVT pivotô, nada disso, porque aqui nós estamos falando de trabalho. Trabalho, não é de outra questão. Para entender então a transformação isobárica, vamos analisar a seguinte questão aqui. Imagina que você tem um pistão aqui, e aqui você tem o êmbolo, e esse êmbolo aqui, ele pode movimentar para cima e para baixo, certo? Aí você coloca um pezinho bem pequeno aqui em cima, a gente vai colocar um pezinho bem pequeno aqui em cima, tá? Como se fosse a nossa válvula da panela de pressão, hein? Só um pezinho, só para dar uma apertadinha aqui para baixo, tá? Um pezinho aí em cima. O que nós vamos fazer? Vamos tacar uma fonte térmica aqui, vamos aquecer, vamos tacar calor aqui dentro. O que vai acontecer com o gás quando você joga energia aqui dentro, essa energia de calor aqui dentro, Esse gás, ele vai expandir, só que, como esse pistão aqui, essa tampa, ela é móvel, o que vai acontecer depois de um certo tempo que esse gás vai aquecendo? Ele aqueceu um pouquinho mais. O que vai acontecer com ele agora? Que ele se aqueceu um pouquinho mais. Agora que ele se aqueceu um pouquinho mais, o êmbolo vai subir. Então esse êmbolo, tá difícil de desenhar hoje, hein? Tá difícil, é o frio. Então ele aqueceu. Esse êmbolo que estava ali, e o gás estava se dilatando, né? Ele vai ter subido um pouquinho mais aqui, Ele subiu, agora que ele aqueceu. Então, o gás aqueceu, a pressão poderia ter aumentado, né? Porque as moléculas vibraram mais e tudo mais. Porém, por que a pressão não aumentou? Porque esse pistão é móvel, o volume dele aumenta. Então, no que ele aumenta, ele mantém a mesma pressão. Então, não aumentou a pressão, por quê? Porque o gás foi dilatando e foi empurrando isso aqui para cima. Agora, se isso aqui não fosse móvel, ele não ia ter conseguido empurrar isso aqui para cima. Aí sim, você teria uma pressão aumentada, certo? Então, o que aconteceu foi que, em vez da pressão aumentar, esse êmbolo foi empurrado para cima e a pressão continuou a mesma. Porém, ele mudou de lugar. Nesse caso, esse pistão, esse sistema aqui, ele realizou trabalho. Por que ele realizou trabalho? Porque ele tinha um volume inicial. Aqui nós tínhamos uma temperatura inicial, certo? E nós tínhamos um volume inicial, que era uma temperatura pequena e um volume pequeno. Agora nós temos um volume final aqui maior e uma temperatura final aqui também maior. Tanto a temperatura quanto o volume aumentaram. Quem é que não mudou? A pressão. Por que a pressão não mudou? Porque o êmbolo subiu. Em vez de dar aquela pressão de explosão, como se diz, a pressão foi mantida. À medida que foi aquecendo o sistema, o gás foi dilatando, mantendo a mesma pressão e o êmbolo foi subindo. Se ele subiu, ele fez um certo movimento, ou seja, ele realizou um trabalho. Então isso aqui é uma transformação isobárica. A pressão não mudou. Quem mudou foi a temperatura e o volume. E nós temos o seguinte, quando você tem uma transformação isobárica, o calor recebido por um gás é utilizado para aumentar a energia interna e realizar trabalho. Então, na isobárica tem movimento. Se tem movimento, tem trabalho realizado. Para onde que vai a energia, então, fornecida? Na isobárica, para mudar um pouquinho a energia interna e também para realizar o trabalho. Nós vimos isso naquela explicação onde eu
fiz isso aqui no exercício anterior, lembra? O gás recebeu uma certa quantidade de calor, Boa parte desse calor ele realizou um pouco de trabalho e o restante ficou aqui dentro como energia interna, né? Ó. É mais ou menos isso, ó. A temperatura entrou aqui, realizou um trabalho. Qual é o trabalho? Empurrou o êmbolo para cima. Porém, no final do procedimento ficou mais quente dentro e o volume ficou maior. Ou seja, a energia interna cresceu aqui, que é o que nós calculamos no exercício anterior a este aqui. Mas, para entendermos melhor isso aqui, de um jeito mais tranquilo, ó, vocês já viram nas aulas aí que o trabalho, qual o trabalho realizado no processo em Joule? É isso que pede. Nós vimos aí que o trabalho realizado é a pressão vezes a variação de volume. Então, nós temos a equação do trabalho realizado aqui, que é a pressão vezes a variação de volume. Se você multiplicar a pressão pela variação de volume, você consegue achar o trabalho realizado. Qual é a pressão que tem aqui? No gráfico não tem a pressão, no gráfico tem temperatura e volume, certo? Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos... Lá no enunciado, ó, um gás sofre uma dilatação isobárica conforme o gráfico sob uma pressão de 10 Newton por metro quadrado. Então a pressão é 10 aqui, ó. A pressão é 10. É bem fácil de resolver esse exercício. É pressão vezes variação de volume. Ó, se você multiplicar a pressão vezes a variação do volume, o quanto que ele variou, porque tinha um volume inicial e um final, né? Lembrando que a pressão se manteve constante. Não confunda temperatura com pressão. Quem aumentou foi a temperatura e o volume. A pressão manteve constante. Porque em vez daquele êmbolo, daquele recipiente ficar fechado num tamanho só, o êmbolo subiu, né? Como se fosse um pistão, e ele realizou um trabalho, mantendo a pressão constante. Qual foi a variação de volume? Quando você olha nesse gráfico, ó, aqui embaixo a gente tem a variação de temperatura. Mas isso não nos interessa neste exercício, porque ele não pede temperatura final, não pede pressão. O que ele pede é trabalho realizado. O trabalho é a pressão vezes a variação de volume. Essa variação de volume aqui, ΔV, a variação de volume ΔV, basta você pegar para achar o ΔV, basta você pegar o V final, nós já sabemos isso, menos o V inicial. Então, o ΔV é o quanto que ele variou. O ΔV é o quanto que ele variou, que vai ser... Qual é o volume final dele aí? Ali no gráfico é 2. Qual é o volume inicial? No gráfico é 1. Olha aqui, ó. Ele saiu do 1 e foi até o 2. O final é o 2, o inicial é 1. Então, o ΔV aqui, a nossa variação de volume vai ser 2 menos 1, que vai ser 1. Certo? 1 metro cúbico. 1 metro cúbico. Essa é a nossa variação de volume. Então agora eu já sei que trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Trabalho igual a P vezes ΔV. Então eu tenho que 10 vezes 1. E o trabalho realizado aqui, né, ó, foi 10 Joule, 10 J. Essa é a resposta do exercício. Ah, mas para calcular o trabalho, não é só a gente achar a área do gráfico? Vocês viram isso na matéria. Mas é para achar a área do gráfico se o gráfico fosse assim, um gráfico PV. Lembra que o gráfico tem que ser PV para achar a área do gráfico. Complicado desenhar hoje, ó. Então, se o gráfico fosse mais ou menos isso aqui, ó. Tá, nossa, como tá ruim de desenhar. Mal de Parkinson hoje. Se o gráfico fosse isso aqui, ó. Aqui a gente tivesse um gráfico PV. Aqui fosse pressão e aqui fosse volume. Se eu fosse transformar esse exercício aqui, que nós acabamos de resolver, em um gráfico PV, nós teríamos o seguinte aqui, ó. Nós teríamos a pressão e o volume. Como ele é isobárico, a pressão é sempre a mesma. E a pressão foi dada no exercício, ó. A pressão aqui é 10 Newton metro quadrado. Então a pressão aqui, ela vale 10, ó. Ela vale 10. E ele fala que o volume variou de 1 para 2. Então o volume estava aqui no 1 e foi parar lá no 2. No 2. Se eu fosse transformar esse gráfico num gráfico PV, certo? Ó, olha que interessante aqui, ó.
ele vai variar do 1 até o 2. Então, aqui do 1, ele vai para o 2. Então, o que aconteceu nesse gráfico aqui? Efetivamente, ele fez isso aqui, ó. Foi daqui aqui a parte que nos interessou, não é? Ó. Aí vocês devem ter visto, mas para achar o trabalho realizado, é só você pegar, quando a pressão é constante, quando é uma isobárica, é só você achar a área do gráfico. Sim, se o gráfico fosse esse gráfico aqui, que eu acabei de representar este exercício neste gráfico aqui, ó. Qual que é a área rachurada aqui do gráfico, ó? Qual que é a área desse gráfico? Ficou fácil, ó. Se você analisar esse gráfico aqui, ó, daqui a aqui, ele vale quanto? Esse lado do nosso gráfico? Ele vale 1. Ó, do 1 ao 2, ele vale 1. Área não é lado vezes lado? Então vamos lá, vamos multiplicar lado vezes lado. 1 vezes. Agora, aqui está valendo quanto? Está valendo 10. E o gráfico começa aqui de baixo. Então, quando você olha quanto tem esse lado do gráfico, daqui até aqui, daqui até aqui, ele tem 10. Então, 1 vezes 10 vai ser igual a 10. Então, vai ser 10. Deu a mesma resposta? Sim, pela área do gráfico, deu a mesma resposta. Mas lembrando, quando é que você encontra o trabalho numa área de um gráfico? Quando o gráfico é PV, pressão e volume. E o nosso gráfico aqui era uma isobárica, mas o gráfico era VT. Era volume e temperatura. E nós não utilizamos a temperatura, ela não nos interessou aqui. Agora, se falasse, igual aquelas questões anteriores, calcula a temperatura final, volume final, pressão, qualquer coisa assim. Aí você colocava no PVT pivotou, P1, V1, T1, que é igual a P2, V2, T2, e você vai calcular. Mas o gráfico aqui, ele tem várias informações. Mas nesse momento, nesse exercício, a informação que nos foi útil foi a informação do volume e a informação da pressão, que era constante, que era 10. Certo? Então, nesse exercício, você conseguiu entender, através de onde eu desenhei o êmbolo ali, você conseguiu entender como funciona uma isobárica, né? Uma transformação isobárica, e você conseguiu verificar ali que o calor recebido numa transformação isobárica é utilizado para realizar trabalho e para aumentar a energia interna. Tranquilo? Logo, logo teremos, então, o nosso próximo exercício.